Então, o objetivo desse nosso módulo agora é fazer essa conceituação, essa diferença que é importante que seja feita entre criatividade e inovação, né? Entendendo que há uma diferença grande entre essas duas palavras. Eu quero mostrar para vocês um desafio que é como fazer um churrasco sem churrasqueira, sem espetos e sem grelha. Temos que ser muito criativos, né? E eu tenho algumas ideias aqui de fotos que eu puxei aí da internet. Essa é uma alternativa interessante de fazer o nosso churrasco. Podemos melhorar um pouco, podemos melhorar e utilizar essa alternativa aqui. É claro que o dono do supermercado não vai ficar nem um pouco satisfeito em ver a utilização que estão dando para o carrinho dele, né? Mas nós podemos melhorar mais ainda, como mostra aqui a figura, e aí, quem sabe já tem até a mão de um engenheiro aí por trás, melhorou mais ainda. E agora nós queremos fazer então um espeto giratório. Olha aqui uma forma de fazer. São boas ideias, até muito engraçadas e interessantes, né? Criativas, por que não? Mas não se trata de uma inovação, né? Não se trata de mudar a forma com que daqui para frente as coisas sejam feitas. Também ainda mostrando algumas outras figuras engraçadas, né? A utilização aqui de uma furadeira. Olha, meninas, o que os seus maridos fazem quando você não está por perto. Aqui já tem uma outra alternativa também mais viável, até mais útil, onde o nosso amigo aí preparou uma balsa com suas garrafas PET. Aí já uma alternativa também mais prática, né? No sentido de que está trabalhando com a dimensão da segurança na energia elétrica. São exemplos de coisas. Olha aí, meninas, para suas noites de solidão, um produto recém-chegado aí do Japão. Os japoneses são muito criativos, né? Uma forma diferente. Veja, não é uma grande inovação, mas uma forma diferente de você apresentar um prato, né? Veja que interessante. Ou de você cozinhar. São pequenas mostras que mostram, enfim, que a inovação se manifesta de diferentes formas. Produtos grandes, pequenos, ideias diferentes, formas diferentes de apresentar um prato, né? Vocês estão vendo aí uma propaganda de um ketchup que mostra de uma maneira divertida que tudo pode ser melhorado, tudo pode ser inovado até nas propagandas, né? Enfim, vamos tentar então fazer essa diferença entre criatividade e inovação. Entendendo a criatividade como uma habilidade de enxergar as coisas de forma diferente. Inventar algo, por exemplo, né? Está inventando algo. Já a inovação claramente caracteriza a habilidade de transformar essa boa ideia, essas boas ideias, em algo útil e viável, em todos os sentidos, né? Não só econômicos, mas de segurança, com relação ao meio ambiente, e entendendo que a inovação trata de um processo. A gente já falou disso na nossa primeira conversa com a professora Magda, né? Que é o que está acontecendo nesse momento agora, que vocês estão vendo esse vídeo, é o resultado de um processo que envolveu muitas horas de trabalho e de preparo de muitas pessoas. Então não basta ter uma boa ideia, você tem que ter um conceito todo de transformação de boas ideias em inovação, né? Eu queria então destacar novamente essa figura, né? Para deixar bem claro que a inovação fala claramente na criação de valor para as pessoas. Ou seja, a inovação, amigos, é resultado. Não basta ter um banco de ideias. Banco de ideias são muito importantes, claro. O melhor jeito de você ter uma boa ideia é você ter um montão de ideias, para você daí fazer um processo de seleção. Mas aí tem um pouco de uma ideia até um pouco filosófica quando a gente fala na inovação, no sentido de estar melhorando a vida das pessoas. Ou seja, trazer junto um conceito ético para a inovação como uma melhoria. Até porque se você não tiver esse componente ético, você pode até ter inovações
que sejam inovações que piorem a vida das pessoas ou prejudiquem outras pessoas. Não é assim que eu vejo. Eu sempre trabalho junto com a ética da inovação, no sentido de fato, melhorar a vida das pessoas. Essa transparência que eu estou mostrando agora para vocês é dos meus amigos da Volvo. Vejam como a Volvo define inovação. Então, para essa grande empresa, eles até criam uma pequena equação. Inovação é o resultado de criatividade, mais a implementação e, naturalmente, resultados. Essa é uma forma com que essa empresa define a inovação. E um outro termo interessante que eu queria deixar aqui entre nós é a sigla ITC, em inglês, que significa Innovation to Cash. Ou seja, adoramos boas ideias, queremos soluções criativas, queremos inovar, mas, claro, desde que traga um resultado efetivo para a nossa organização. Então, nesse pequeno bloco, recapitulando, inovação e criatividade são conceitos diferentes. Não basta ter boas ideias, essas boas ideias têm que ser viáveis e, para que isso aconteça, sempre é o resultado de um processo envolvendo, em geral, muitas pessoas. Ficamos por aqui agora.